Fala rapaziada, trazendo aqui para o canal mais um videozinho de react. Ou seja, rapaziada, trazendo aqui vídeozão novo aqui no Tsukuwaria, beleza? Lançou aí mais um videozinho aí de resuminho de My Hero Academia, tá ligado? Então vamos estar assistindo aqui a mais um resumo aí desse anime aí, tá ligado? Que por que parece tem um final aí na obra, tá ligado? O mangá já foi finalizado pra e tal. Será que vamos ter tipo um final no anime, cara? Olha, provavelmente vai ter, né, cara? Então vamos estar assistindo aqui, botou no Hiro e o curso de vilão. É, mano, é o que tem mais nesse anime aqui, né, velho? Mas é foda, tio. Então vamos estar assistindo aqueles vídeos do Tsuki. Lembrando aí a vocês, deixa isso likezão aí pra estar ajudando aqui na divulgação desse vídeo aqui, beleza? E é nóis, rapaziada. Então vamos estar assistindo aqui. É isso aí. Pois é, meus amigos, não, seus olhos não estão pregando peças em você, pois o que você leu nesse título é real. Eu, Tsukuraya da Silva Santos, meu verdadeiro nome, pode olhar no RG, estou trazendo um vídeo novo de Boku no Hero nesse canal falido. Revelou o Sim, nome. bebê, o canal Tsukuraya está de volta a todo vapor. Rapaz. E bom, como o último Records. o vídeo de Boku no Hero aqui no canal consegue ter mais tempo do que o de Dr. Stone, eu vou ter que dar uma breve recapitulada pra vocês. Mas antes, meus amigos, estão escutando esse som? Exatamente. Propaganda, então eu vou dar aquele corte no Jutsu, tá ligado? E é uma propaganda. Cara, é uma propaganda bem da hora, tá ligado? Porque é no Opera, tá ligado? Inclusive estou usando o Opera nesse. Não nesse exato momento pra estar gravando o react, tá ligado? Mas eu uso ele direto aí, tá ligado? É um bom navegador, é isso aí. Caso queira ajudar um Tsuki aí, mano, entra no link original, abaixa pelo link lá, tá ligado? E é nóis, é isso aí. Obrigado ao PGX por patrocinar esse vídeo. Na última temporada, o Midora e os outros alunos estão fazendo um estágio com heróis profissionais pra adquirir experiência. Ou seja, basicamente um jovem aprendiz, só que de heróis. E no fim, esse estágio terminou com o Midora tendo que lutar contra o líder da Yakuza, que por algum motivo usava uma máscara da peste. Eu acho que ninguém avisou pra ele que Agora, a real é um quê? É a terceira ou é a segunda temporada no anime? o surto da peste bubônica já acabou, tipo, pelo menos uns 300 anos. Mas tá certo, né? É melhor se prevenir do que remediar. E além disso, o Endeavor virou o herói número 1, já que o All Might entrou na fila do INSS... Eu não sei falar essa porra. Ou seja, o cara cansou de salvar o mundo e agora vai gastar todos os seus últimos dias e centavos tomando pinga e jogando sinuca no bar. Ou seja, a vida de um rei. Mas o ponto principal é que o Endeavor, no primeiro dia de herói número 1, acaba sendo atacado por um gnomo. Só que não era qualquer gnomo. Esse claramente era muito mais bolado do que os normais. Tanto que o Endeavor até conseguiu vencer ele, mas o bichinho saiu, ó, lascado. E assim acaba a quarta temporada de Boku no Hero. Então, Então poxa, já agora, meus estamos na amigos, quarta. vocês já sabem, pega uma pipoquinha pra assistir enquanto me come, porque vai começar essa bagaça! Então é a... Começa então, onde a a última quarta, parou, né? mostrando o Endeavor depois de vencer o gnomo e o Hawk chegando pra ajudar ele. Mas, pra surpresa deles, aparece alguém parabenizando o Endeavor por ter matado o gnomo. E esse alguém é simplesmente o Dabi. Cê é louco, meu pai é o número 1, porra, fala dele! Valeu, cidadão, tamo junto. Pera aí, tu me chamou de pai? Então. Oxe, eu não. Eu ouvi tu chamando ele de pai. É só modo de falar, paizão. Aí, ó, tá vendo? Falei de novo. Beleza, então, né? Vou pegar o corpo desse... Cara, quando eu assisti o anime, cara, eu fiquei, tipo, em choque, assim, tá ligado? Porque, mano, como que um cara tem... É o filho dele, tá ligado? Então, essa parada dos filhos do Endeavor, mano, simplesmente foram as coisas mais da hora, assim, que eu assisti vendo Boku no Hero, tá ligado? Porque eram umas histórias assim, tá ligado? Que eu, caraca, mano, que da hora, tá ligado? E ao mesmo tempo... Que, né? Toma aqui, meteu o pé, beleza? Beleza. Ô, porra, pera aí, tu não pode levar ele não. Tamo junto, pai, benção, falou!
Ele me pediu a benção? E bom, o objetivo do Dabi ali mesmo era recuperar o corpo do Nomo. Mas, pro azar dele, a coelha, no caso, a Mirko, aparece bem na hora e ele acaba tendo que meter o pé. E logo em seguida disso, foda. a gente tem um plot twist com o Dabi conversando com o Hawks. Onde basicamente o anime dá a entender que o Hawks é um traidor. E que ele já Sim. sabia que o ataque ia acontecer. Mas aí a gente tem um plot twist duplo. Com o anime mostrando que na real o Hawks não era o traidor. Mas sim que ele tá se passando por um infiltrado na Liga dos Vilões. Mas assim a Rapaz, gente esse finalmente plot vai pro foi nosso foda. mano Midoriya, que tava lá puxando o ronco. Até que do nada ele tem um sonho e acorda com a mão brilhando por causa do One for All. E a janela do quarto... Cara, essa parada nos poderes no Midori, mano, é muito foda, tá ligado? Porque, tipo, você fica curioso pra saber como que vai se rolar, tá ligado? Com as habilidades do protagonista. Tipo, o Asta tem um demônio dentro dele ali, tá ligado? Aí, tipo, do nada o anime mostra, tipo, os dois lutando ali, tá ligado? Pra descobrir ali. Aqui não, tá ligado? Aqui o Midori, tipo, tem um sonho com os outros portadores ali no poder, tá ligado? E, cara, você vê isso e fala, caraca, mano. E tem momento eu não sei se era na quinta ou na sexta temporada, que mostra, tipo, ele perdendo os controles no poder, tá ligado? E isso, tipo, já sei, cara, o Prota tá perdendo o controle dos poderes. Pô, mano, eu acho massa isso em animes, tá dele ligado? simplesmente arrebentada. É foda. E isso aconteceu porque ele acabou vendo de novo os outros usuários do One for All. E não só isso, como ele também viu memórias do All for One e do primeiro usuário, onde ele acaba descobrindo que eles, na verdade, eram irmãos. E com isso, o Midori acaba ficando preocupado e vai falar com o All Might pra ver se ele já teve alguma experiência parecida com a dele. Então, tu sabe o que pode ter acontecido, All Might? Sim, com certeza eu sei. O quê? O que você sabe? Que eu não sei de porra nenhuma. É o quê? É aquele foda. velho ditado, Jovem Midoriya. Só sei que nada sei. E quando o All Might diz que nunca passou por algo parecido, eles Interessante. ficam um pouco preocupados. Pois chegou ao ponto do One for All se ativar sozinho enquanto o Deku dormia. Ou seja, Né? eles estavam com medo do poder dele estar fora de controle de alguma forma. Mas Exatamente. sem tempo pra se preocupar com isso. Afinal, o Aizawa já chega mandando a turma toda pro exercício. Onde chegando lá, a gente descobre que a turma B também vai é a participar. quarta Ou temporada. seja, resumidamente, o exercício vai ser uma batalha em grupos entre a turma A e a turma B. E assim, mano, essa porra de batalha duram simplesmente 12 episódios. É metade da temporada inteira nessa merda. Isso O problema de Boku no Hero é isso aí, cara. Porque, mano, as lutas, tipo, demora muito, tá ligado? Demora, enquanto em outros animes, tipo, é um EP pra terminar uma luta, tá ligado? Então, cara, é quase, tipo... Eu não vou falar que eu dropar algum anime assim, tá ligado? Porque é um ponto forte, tá ligado? Mas eu quase parei de assistir o anime por causa disso, tá ligado? Tipo, demora quantas temporadas, tá ligado? Pra acontecer algum rolê, tá ligado? E Boku no Hero é cheio dessas paradas, tá ligado? Mas ainda continuo assistindo o anime porque a história é da hora, tá Isso ligado? tudo é isso. só pra mostrar o quanto os alunos evoluíram e mostrar eles aprendendo algumas habilidades novas. Sim, tipo eu entendo, o Tokoyama, que é eu um entendo. fodendo pássaro e me aparece dizendo que aprendeu a voar. E eu já adianto pra vocês que nessa parte a única luta que realmente importa é, adivinhem, Quem? a do Midoriya. É um Prota. É um Mas algo que Prota. também vale ressaltar aqui é que tinha mais um participante, o Shinzo. Aquele moleque que tinha o poder de fazer lavagem cerebral. Só da pessoa responder qualquer coisa que ele falar. Esse exercício vai servir como uma prova pra ver se ele vai entrar ou não. Sendo que já era pra ele provavelmente estar na Way. Só que na primeira chance do moleque se provar pra escola, o cara simplesmente deu o azar de cair contra a porra do protagonista. E agora, pro azar Tristeza, dele, hein? de novo o cara cai contra a porra do Midoriya. Então eu acho que eu não preciso nem comentar que o cara tava assim pro Midoriya. Encarando, pô, Mas assim, mano, tava na hora propaganda da dupla verdade. é Quem será chata, que hein? sairia vencedor? O Midoriya, que foi escolhido pra herdar o poder destinado pra acabar com o mal da humanidade, ou o Fujiro do Shinzo, com o incrível poder de uma máscara de Mortal Kombat e muita
fé. E bom, É por mais que foda. a resposta pareça meio óbvia, não é tão simples assim. Afinal, o time da turma B, além de ter o Shinzo, tinha o Monoma também. E o poder dele é Ctrl+C, Ctrl+V dos poderes dos outros. Então, basicamente, eles tinham dois caras no time com poder de lavagem cerebral. famoso E por isso, o Midora teve que lutar não a tem luta ideias. inteira no modo MC Mudinho. E, mano, imagina o quanto esse poder não deve ser nada prático. Porque imagina a situação, tipo... Salve, amigão. Salve. Seguinte, só pode responder sim ou não. Teu pai já descobriu que tu é gay? Se fuder, moleque. Mas bom, depois de um tempo, Oxi. o Midora finalmente tá prestes a capturar o Monoma. Só que na hora ele vai com tanta vontade de pegar o cara que isso acontece. Sim, mano, o Midora foi tanto no pensamento de caralho, eu preciso pegar ele, que na hora... Essas cenas no Midoriya e tal, mano, foi a melhor coisa que teve no episódio inteiro, tá ligado? Da temporada, eu acho. Porque, mano, de resto, velho, era precário. simplesmente despertou outra individualidade de um dos antigos usuários do One for All, o Chicote Negro. O que, tipo assim, é basicamente a individualidade perfeita pro que o Midora tava querendo. A única questão é que o moleque não consegue lidar com tanto poder ainda. E assim, entra no modo descontrolado. Sou um idiota, mas sou um gol também. Não sou um amigo, eu sou os dois Caraca. também. Mas eles Esse conseguem rap é- controlar isso antes que alguém se machucasse, com o Antes, Midora hein? se deixando ser pego pela lavagem cerebral do Shinzo. Onde é mó bonitinho a ceninha, com o Shinzo com um sorrisão na cara, falando pro Midora que em algum momento eles vão lutar de novo. E olha só que fofinho, mesmo ele estando numa prova que o futuro dele depende disso, o cara deixa a competitividade de lado pra ajudar o amiguinho. Que cena linda. Eu só acho que ele não esperava que logo depois do Midora voltar ao normal, ele ia dar um cacete nele e no time dele inteiro. Porque os caras perderam de 4-0. Pois é, rapaziada. Todo dia sai um Rotina. malandro e um otário de casa. E é assim que Rotina. acaba esse arco das batalhas em grupo, com a turma A vencendo de 3-1 contra a turma B. Mas assim, esse arco nessa batalha aí entre as turmas é tão grande assim no mangá, rapaziada, porque no anime, é como o Tsuki falou, no anime foi tipo quase a temporada inteira, tá ligado? No bagulho. Então é realmente grande, sim. Depois disso que aconteceu, obviamente o Midori se reúne de novo com o All Might e o Bakugou para discutir sobre o que aconteceu com o One for All. E assim, o Midori explica que o próprio usuário que era o dono do Chicote Negro falou com ele e disse que aquela era só uma das 7 individualidades que ele ia despertar a partir de agora. Pois Então, elas são né? as individualidades de cada um dos outros usuários Isso do One que é for foda. All. E sim, mano, se não bastasse o cara ter a maior super força do mundo, ele ainda vai ganhar mais 7 poderzinhos. A sorte é que Protagonista. agora o Bakugou tá de boa com o Midoriya. Porque se ele ficou maluco quando o Midoriya apareceu com o poder da noite pro dia, imagina o que o cara ia fazer quando ele visse o moleque com 7 individualidades. Mas, como eu disse, isso ficou no passado, pois agora o nosso mano Bakugan tá tentando ajudar o Midoriya a usar esse poder de novo. Porque depois que ele perdeu o controle daquele jeito, ele acabou inconscientemente trancando esse poder, por medo de não conseguir controlar de novo e acabar machucando alguém. Mas eu tenho que falar pra vocês que essa temporada aqui começa a fazer algumas coisas que me incomodam um pouco. Por exemplo, em comparação com o mangá, agora era pra ter a apresentação do que vai ser o vilão mais importante pro arco de My Villain Academia, que é simplesmente um dos arcos mais insanos do mangá. Mas no anime, eles por algum caralho de motivo, eles não só pulam essa apresentação, como resolveram inverter a ordem das coisas. E o arco do Shigaraki só vai começar daqui 7 episódios. Autor de Boku no Hero. Ô, se liga, rapaziada, eu organizei o arco aqui. Isso aqui é foda, né, velho? Mas assim, pra quem não leu o mangá, não viu diferença, tá ligado? Na zona. Então, pra quem leu, já sentiu já essa parada, né? É por isso que eu falo, cara. Assiste animes, E da mano. melhor Animes forma é melhor que possível mangá. pra tudo se encaixar bonitinho. Já tá Brincadeira, tudo pronto brincadeira. pra vocês. É só desenhar. Produção do anime. Não gostei não, vou mudar tudo. E o que eu quero dizer quando eu falo que eles invertem a ordem é que esse vilão, por exemplo, que eu acabei de falar pra vocês, é o Redestro. Ou como carinhosamente eu gosto de chamar, o Doofenshmirtz do Phineas e Ferb. Por quê? E ele
é o líder do Exército da Libertação. Exército esse que a gente simplesmente ouviu falar deles do nada quando o Hawks mostra um livro pro Endeavor, onde ele tá passando uma mensagem codificada pra ele. Sendo que no mangá, essa cena só acontece depois do arco da Liga dos Vilões já ter acabado. E é por isso que essa cena faz muito mais sentido no mangá. E eu também já adianto pra vocês que o arco que eles tiveram a brilhante ideia de colocar no lugar do arco do Shigaraki é o arco onde o Midoriya, o Bakugo e o Todoroki vão fazer um estágio de novo. Só que dessa vez na agência do Endeavor, onde esse arco só serve pro Midoriya conseguir usar lá no finalzinho o poder do chicote negro de novo. E também pra mostrar o Endeavor de coitadismo, porque a família dele toda odeia ele. Como se ele não merecesse tudo isso. Ah, que não sei o que não sei o que lá, meu filho me odeia, meu outro filho me odeia, minha mulher me odeia, minha filha me odeia também nessa porra. Aí é foda, hein, né? Meu outro filho só não me odeia também porque ele tá morto. Pois é, assim até parece que tu abusou de todos nós mentalmente, bateu na nossa mãe, causou a morte do nosso irmão, né? Então... Tá de castigo. Pois é, né? Quem diria que quando você é um péssimo pai e marido, a sua família toda vai querer distância de você? Ora, se não são as consequências dos meus próprios atos? Mas enfim, como eu já disse, esse arco todo só serve pra mostrar isso. Que o Endeavor se arrependeu do que fez e que de pouco em pouco os filhos dele estão tentando se aproximar dele de volta. Com exceção do Natsu, que fala na cara dele que nunca vai perdoar ele pelo que ele fez. Concordamos, mais do que justo, mas eu acho que ele só não esperava que quando ele tivesse saído de casa, que o antigo vilão que o Endeavor prendeu no passado ia sequestrar ele pra matar ele na frente do Endeavor. Afinal, o que ele mais queria é que o Endeavor matasse ele com as próprias mãos. E o Endeavor vendo isso, meu amigo, o cara trava e não consegue fazer nada enquanto o filho dele tava prestes a morrer. Mas, por sorte, a rapaziadinha do barulho, vulgo Deku, Bakugo e Todoroki estavam lá e consegue fazer o trabalho de um herói profissional. O que a porra do Endeavor não faz. Salvando o irmão do Todoroki e detendo o bandido. E aí pronto, né? Tá tudo certo. O Endeavor sai correndo pra abraçar o filho dele e abrir mais uma vez os portões da coitadolândia. E já o Midoriya, durante essa treta, consegue usar mais uma vez o chicote negro, depois de ter ficado tanto tempo com o poder travado. Mas agora que isso acabou, vamos finalmente pro arco dos vilões. Então... Não vamos pro arco dos vilões. Ainda tem um episódio inteiro pra falar de um amigo de infância do Aizawa que ninguém nunca ouviu falar. Eu acho que o único problema de Boku no Hero é essas paradas aí, né, Pois cara? é, o Aizawa e o President Mickey acabam sendo chamados pra um lugar onde eles prendem alguns vilões. Porque os caras tinham uma teoria de que o Kurigiri, aquele cara dos portais da Vila dos Vilões, podia ser, na verdade, um cara chamado Shirakumo, um antigo amigo de escola deles. O único problema é que esse moleque tinha ido de F na frente do Aizawa quando eles ainda eram jovens. Então, tipo, como esse cara ia ser ele? E bom, antes que pense que ele acabou sobrevivendo ou algo do tipo, eu odeio acabar com a felicidade de vocês, mas não, ele realmente foi de base. A questão é que o All for One deu algum jeito de trocar o corpo do moleque antes do velório e assim usar o corpo do moleque morto pra transformar ele num gnomo. E mano, eu acho muito engraçado que literalmente aconteceu isso daqui. Ô velho, mesmo que esse cara seja nosso amigo de infância, o que você espera que a gente faça? Tu quer que o quê? Que a gente use o poder da amizade pra fazer ele falar alguma coisa, sendo que ele tá morto tem literalmente anos? Tu tá viajando, né, velho? Essas coisas não acontecem na vida real. 5 minutes later. Vai, moleque, você consegue! Seus melhores amigos de infância estão aqui por você! Vai, cara! Tocou a trilha sonora de Fairy Tail aí, não, né, mano? Pô, que bem que o Fairy Tail tem muito disso, né, cara? Mas, pô, mano, não julgue Fairy Tail, cara. Eu boto fé! Eu boto fé! Você vai conseguir! Confia em você mesmo! Confia em você, mano! Eu tô morto, porra! Me deixa em paz! Pois é, como já era de se esperar, o Aizawa e o Present Mickey de alguma forma conseguem despertar o mínimo de consciência que ainda tinha do amigo deles, aquele gnomo. E assim conseguem fazer ele falar uma palavra: hospital. E por que hospital? Bom, é por causa disso aqui. O velho que ajudava o All for One e que agora tava fazendo algum tipo de experimento maluco com o Shigaraki. E com a gente trazendo isso aqui à tona, finalmente eu posso confirmar pra vocês que chegamos no arco dos vilões. Esse experimento que esse velho tava fazendo é nada mais e nada menos que, eu não sei,
Eu tinha que começar explicando pra vocês que eu não tenho a mínima ideia do que é. Porque logo no início do próximo episódio, a gente vê o Shigaraki e a liga toda lutando contra um gigante pelado. E eu sei, mano, eu falei pra vocês que a cronologia desse arco, especificamente, é toda estrambelhada, é muito confuso. E bom, eu também sei que eu acabei de falar que ele tava pelado e aqui ele tá de calça, mas no mangá ele tava pelado. E tipo assim, pensamentos intrusivos vêm aqui na minha mente, tipo... Ele é gigante. Será que a peça dele também é gigante? Não, ou será que a peça dele é foda isso aí. Não, pô. Eu não vou ficar pensando nisso, não. Mas, basicamente, o motivo deles estarem lutando contra esse maluco é porque depois que o All For One foi preso, o Shigaraki meio que virou o mais próximo de um líder pra todo mundo. Só que pra realmente ele se tornar um novo líder deles, obviamente, o moleque tem que mostrar que tem culhão pra isso. Porque, mano, era o All For One e o Shigaraki. É bem difícil de chegar aos pés desse cara aqui, tá ligado? Fiquei sabendo que você tá querendo ser o novo Pika agora, já que o antigo Pika tá preso. Pois é, velho. Eu tenho que fazer a rapaziada aí toda vez que eu sou pica também, tá ligado? Ixi, meu filho, ligado. do your jumps. É o quê? Dá teus pulos, porra. Ô, meu caralho! Basicamente, o velho diz que tem um grande poder a oferecer ao Shigaraki, mas que por enquanto ele ainda não bota muita fé nele. E diz que a forma do Shigaraki se provar pra ele e conseguir a completa lealdade dele é derrotando e conseguindo a lealdade também do gigante pelado, que basicamente é um dos seguidores mais fortes do All For One. E assim a liga começa a batalhar contra esse cara, onde rapidamente a gente tem um corte no tempo, onde a gente descobre que eles estão lutando contra esse cara há mais de um mês. E que pior, nesse tempo todo, o Shigaraki não dormiu uma vez sequer. O cara simplesmente não consegue parar de ser fiel ao papel dele. Ele já é todo fudido da cabeça. E agora o cara não dorme por mais de um mês e meio. E vamos lembrar que a gente tem um painel dele falando que joga LOL. O Shigaraki joga LOL. É o A gente quê? tem um painel dele falando que joga LOL. O Shigaraki joga LOL. Rapaz, isso aqui é diferenciado, hein? O vilão... Aí, tá vendo, rapaziada? Jogadores que jogam LOL, cuidado pra não virar vilão aí, hein? Esse cara simplesmente é a adaptação mais fiel do cara mais fudido que eu já vi, mano. Mas bom, infelizmente ou felizmente pro Shigaraki, a luta deles contra o gigante pelado é interrompida com alguém ligando pra eles dizendo que sequestrou o fornecedor deles. E que se eles quisessem de volta a eles teriam que entrar no território dos caras que ligaram pra ele. E enfrentar uma tropa de mais de 100 mil pessoas. E quem é esse cara, vocês me perguntam? Bom, é a porra do vilão que eu falei antes que o anime simplesmente não quis apresentar pra gente. E agora parece que ele simplesmente apareceu do nada pra fuder o Shigaraki. Sendo que não, no mangá a gente vê que desde antes ele já tava planejando acabar com a liga. Mas enfim, apesar do Shigaraki tá mais de um mês e meio sem dormir, ele decide ir pra lá e foda-se. Afinal, pro jogador de LoL, qualquer desgraça é pouco. E bom, quando eles finalmente chegam lá, eles são recebidos de uma forma que é bem diferente do que eu tava esperando de uma guerra. Eu acho que nem a liga tava esperando por isso, pois todo mundo fica com uma cara de bunda. Só que como a animação dessa temporada às vezes é meio podrinha, eu juro que eu fiquei rindo dessa cena que nem um idiota por uns 15 segundos. Presta atenção que o maluco falou que vai arrancar a cabeça de vocês. Moleque, Paulinho Vulcão tá boladão, menor. Aí o bagulho vai ficar muito feio. Mas assim, acaba Tava travado? Tava parado? Alguma coisa assim do tipo? o papinho e finalmente começa a porradaria generalizada, onde a liga toda se separa pra avançar. E a primeira luta que a gente acompanha é da Toga, que luta contra essa mulher de azul, que é uma jornalista que fica a luta inteira enchendo o saco pra fazer uma entrevista com a Toga. E o lance é que a individualidade dessa mulher é colocar minas terrestres no chão. Então o resumo mais sincero que eu posso dar pra essa luta pra vocês é isso aqui. Beleza, boca aí na porrada. Da porra, viado. O chão explodiu. Ah não, sua vagabunda. Agora eu cansei. Foi literalmente isso aí. Eu devo concordar que dessa vez que Tsuki acertou, porque foi literalmente só isso. Tiro, bomba e Toga voando. Parece que acabou as bombas. De novo não. Mas bom, depois de um tempo sendo explodida pra lá, pra cá, a Toga resolve usar sua individualidade pra se transformar na Uraraka. O que
que vendo pela primeira vez, eu achei meio estranho, porque a individualidade dela é só se transformar nas pessoas. O que ela achou que ia acontecer? Que os caras iam ver ela se transformando na Uraraka e ia falar: Ih, rapaziada, Calma aí. cadê ela? mas aí que tá, porque de alguma forma a individualidade da Toga evoluiu. E assim, ela usa o poder da Uraraka pra fazer todo mundo sair voando e soltar elas lá de cima. Rapaz. O problema é que ela foi explodida umas 500 vezes. E por causa disso, a coitada simplesmente sai da batalha e cai dura no chão. Mas por sorte, É o foda. Twice encontra ela logo depois. Mas por não tanta sorte assim, alguém também encontra ele. E esse alguém é ele mesmo? Finalmente encontrei o cara que tava acabando com a minha vida! Eu mesmo! Eita. Bom, aqui vai precisar de um pouco de explicação, mais especificamente sobre o passado do Twice, onde basicamente ele era um cara normal, vivendo sua vida, até que um dia ele foi demitido. E já que ele não tinha ninguém, ele acabou ficando totalmente solitário, com uma única exceção, dele Rapaz. mesmo. Afinal, a individualidade dele é criar cópias de si mesmo. O único problema é que interessante. ele acabou abusando demais do poder dele e ele fez muitas cópias dele, resultando num dia em que as cópias simplesmente começaram a se matar, com ele sendo o único sobrevivente. Ah, vou fazer uns clones aqui só de meme, o que poderia dar errado? É. Imagina fazer cópia no Aí você 100, deve tipo... estar pensando, se ele sobreviveu, Do nada então tá que de ele boa, matou. né? Não está de boa. Porque após assistir ele mesmo se matando inúmeras vezes, o cara simplesmente ficou que nem garota alternativa, fudida da cabeça. E o mais importante de tudo, ele ficou tão confuso que ele sequer sabia se ele era o Twice original. E devido ao fato dos clones dele sempre desaparecerem depois de sofrer um certo dano, ele passou o resto da vida toda evitando se machucar por medo dele ser um clone. E é esse motivo dele estar sendo atacado por ele mesmo, pois um cara do Exército da Libertação, sabendo desse trauma do Twice, usou o poder dele de transformar objetos em pessoas e fez um clone do Twice pra mexer com a cabeça Caraca. dele. E assim eles pegam a Toga e simplesmente quebram o braço do Twice, com o objetivo Nossa. de fazer ele assistir ela indo de F e assim fazer ele ficar mais maluco do que ele já é. O problema é que essa ideia dele acabou sendo a ruína deles, porque o Twice percebeu que ele não desapareceu com 2 braços quebrados, ou seja, ele não é o clone. E juntando com o fato dele descobrir que ele é o Twice verdadeiro e com o desespero pra salvar a Toga, o cara passa Entendeu? por cima do trauma dele e começa a fazer trocentas cópias dele mesmo. E assim Rapaz. conseguimos salvar não só a Toga, mas fazer a batalha contra os 100 mil soldados ficar muito mais equilibrada. Aí, chefia, tive um plano que vai deixar nós totalmente na vantagem Aí na o batalha. vilão foi... Aí o vilão foi, né? Burrice. Posso fazer? Mete bala, pai! Alguns minutos depois. Aê, Juninho, você tá ligado que isso aqui vai ser descontado do teu 13º, né? E bom, enquanto Olha. tudo isso rolava, o Shigaraki tava tentando correr pra torre, onde o Dolph Smith estava. E o W tava fazendo a batalha de fogo contra gelo número 555 mil dos animes. E sem muito rolar, o Shigaraki consegue chegar na torre. E pra poupar tempo e esforço, ele nem se dá o trabalho de subir. Ele só derruba a torre com o poder dele mesmo. Não posso falar que não funcionou. E assim começa a batalha final, onde a gente acaba descobrindo boss que o poder final. do Restro é Mano. ficar bombado acumulando estresse. O que eu acho meio irônico quando a gente para pra ver que é um personagem calvo. O que, pra quem não sabe, calvície tem muita associação com estresse. Então, tem que explicar a piada pra quem é burrinho aí. Burro. Mas enfim, assim que começa a batalha, não demora muito Ai, pra gente mano, perceber foi que o mal, Shigaraki Tsun. tá um Foi, pouco em Tsun. desvantagem. Afinal, o Redestro simplesmente pega ele que nem um bonequinho e quebra a mão dele. Só que nesse Nossa. momento, uma coisa estranha acontece, pois o Shigaraki consegue apenas com 2 dedos desintegrar um pouco do dedo do Redestro. O que, pra quem não lembra como funciona o poder do Shigaraki, ele precisa tocar algo com 5 dedos dele. E sem muita enrolação, já vou mandar o papo reto pra vocês. Sim, a individualidade do Shigaraki também está evoluindo. E isso piora de vez quando a gente vê ele chegando. Isso aí. O momento flashback.
Eu que durou 2 episódios. Apesar da história do Shigaraki ser meio grandinha, eu vou fazer um resumão pra vocês aqui. Caraca, Tudo velho, da muito história dele grande. gira em torno de uma pessoa, o pai dele. Afinal, desde criança o Shigaraki queria ser um herói, mas o pai dele, por algum motivo, odiava heróis. E falava que ele só causava... Cara, eu devo falar que esse passado aí foi um dos passados que, rapaz, foi muito pesado, tá ligado? O Shigaraki meio que transformando, né, a família toda praticamente em vento, tá ligado? Em vapor, mano, foi muito pesado, tá ligado? E triste ao mesmo tempo, né, velho? Porque, pô, mano, o cara dizimou, tipo, praticamente a família inteira, vamos dizer assim. com dor às suas próprias famílias. E quanto mais o Shigaraki insistia na ideia de ser um herói, mais o pai dele batia nele. Ah, meu Deus, meu filho tá querendo ser um herói e fazer o bem pro mundo. Como é que você chama? Não vai ter jeito. Vou ter que dar uma cadeirada nele. E o motivo do pai dele Que ter pai, esses hein? pensamentos é porque ele era filho de uma heroína. Mais especificamente, a própria Rapaz. mestra do All Might. Sim, Ai, o ó o plot Shigaraki aí. é neto da mestre do All Might. E bom, apesar do Shigaraki viver dizendo que queria ser um herói, até aquele ponto, ele sequer tinha despertado uma individualidade ainda. Então, tipo, de certa forma, nosso terrorista favorito era parecido com Midoriya. Mas tudo isso muda em um dia em que depois de tomar um esporro do pai dele, ele tava no quintal chorando com o cachorrinho dele nos braços. Até que quando ele pisca, não tinha mais cachorro. Ou tinha, se você Nossa. quiser considerar isso aqui um cachorro. E sim, galera, pra quem é um pouquinho mais ligeiro e tem uns neurônios mais ativos no Oi. cérebro, já entendeu que por Entendi, puro azar, entendi. aquele foi o momento em que o Shigaraki despertou a sua individualidade. Cara, desarmou geral, tá ligado? purê. E assim o moleque entra em completo estado de choque. E sem entender nada que aconteceu, ele achou que tava sendo atacado por um vilão. E tudo piora ainda mais, porque a vida do Shigaraki é uma completa merda. Porque a irmã dele chega pra ver se ele tava bem. Afinal, o moleque tinha tomado uma surra do pai dele agora há pouco. E tava lá fora sozinho uma meia hora chorando. E obviamente que quando Cara. ela chega lá, ela acaba vendo um suco de cachorro no chão do lado do Shigaraki. E começa a gritar e sair correndo. Só que como o Shigaraki tava simplesmente traumatizado com o que aconteceu, ele não conseguiu falar nada. E aí a única coisa que Foi ele triste. consegue fazer nessa situação é correr atrás da irmã dele e agarrar ela. E assim como aconteceu com o cachorro dele, Foi triste. você deve ter entendido o que aconteceu com ela também. Sim, sim. Foi pesadão, cara. E bom, assim o resto da família dele vai chegando uma por uma pra ver o que tá acontecendo. E assim como o cachorro e a irmã, o moleque sem querer faz um purê da família dele completa. Até Né. que chega o pai dele, que vendo o moleque sendo o único vivo enquanto a família toda tava pintando o pátio inteiro da casa de vermelho, ele simplesmente pega um pedaço de pau e dá na cara do moleque. Nossa. E agora já tava começando a entender a situação um pouco melhor. E é nesse momento que, diferente de todo o resto da família dele, que ele matou totalmente sem querer, Ele avança no pescoço do pai dele com total intuito de matar ele. Pois é, rapaziada, se vocês acharam isso aqui pesado vendo essas Foi. cenas, me desculpa falar, mas é porque vocês não viram isso no mangá. Porque enquanto no anime eles dão uma Rapaz. leve censurada no poder do Shigaraki, fazendo as pessoas virarem mais Então no mangá foi, tipo, mais pesado ainda no anime, porque, mano, assistir no anime eu já achei super pesado, tá ligado? Porque, pô, mano, que cena, tá ligado? uma espécie de pedra. No mangá, as pessoas simplesmente começam a cair aos pedaços. Foda-se! Só que nesse Nossa. caso não tem nem como culpar muito o anime, até porque como é que vocês vão colocar esse cachorro e essa criança desintegrada em TV aberta? Mas de qualquer forma, Né? não dá pra negar que no mangá toda essa história é muito mais impactante. Apesar de eu ser suspeito pra falar, já que eu sou apaixonado nesse painel aqui, amigão, a arte Boku no Hero é linda, cara, é linda demais. Tipo, mano, olha essa porra aqui, velho. Mas enfim, logo depois Interessante. de matar toda a sua família, o Shigaraki sai pelas ruas pela cidade, esperando pra ver se alguém ajudaria ele. Coisa que eu já adianto pra você que ninguém ousou chegar perto desse moleque, porque, mano, ele parecia um defunto. E bom, como nenhum herói nem ninguém parou pra ajudar o moleque, quem acabou parando foi o All for One. E aqui Aí. vocês estão ligados como a história seguiu. A única coisa que ainda eu quero pontuar é que de alguma forma o All for One consegue recuperar as mãos de cada pessoa da família dele e dá elas pro moleque usar pra
pra mexer ainda mais com a cabeça dele. Enfim, voltando pra batalha, assim que o Shigaraki finalmente relembra o seu passado, está feito o ritual do buff dos personagens de anime. Onde o buff dele é basicamente que a individualidade dele não precisa mais tocar as coisas com 5 dedos. Só que não para por aí, pois agora o poder dele não só desintegra aquilo que ele toca, mas também tudo que estiver em contato com o que ele tocou, criando assim uma reação em cadeia. E outro buff que ele ganha é que o cabelo dele ficou ainda mais branco. Ou seja, com o histórico de personagem de cabelo branco, ele tá mais poderoso, né, galera? Foda-se o poder dele, o que importa é o cabelinho branco. Mas enfim, com esse novo poder pouquíssimo roubado, o moleque encosta no chão e simplesmente destrói a cidade inteira, fazendo assim o nosso Dolph Smith se render. Afinal, ele teve que arrancar as próprias pernas deles para não ser desintegrado. Mas também, após o gigante pelado ver ele fazendo isso, reconhece ele como um líder. Rapaz, foi baita cena. E assim finaliza o arco de My Villain Academia, com Shigaraki absolvendo o Exército da Libertação pra ele, e assim tendo agora mais de 100 mil soldados. E além disso, como foi prometido, o médico maluco começa a fazer aquele experimento maluco com Shigaraki, dizendo que ele vai sofrer pra caralho levando choque, mas que assim que ele sair dali vai sair mais forte do que nunca. Então sim, basicamente aquela proposta insana que o velho fez pro Shigaraki, que fez ele passar por tudo aquilo, foi basicamente pra isso. Mas bom, basicamente essa temporada termina nos mostrando que apesar de todo esse poder novo do Shigaraki, ainda não está tudo perdido, pois o Hawks estava infiltrado lá já sabendo de tudo. Então a sociedade de heróis pelo menos sabe o que tá acontecendo. E o que eles vão fazer com isso? Ótima pergunta, mas infelizmente a gente só vai ficar sabendo na próxima temporada, pois esse vídeo vai finalizando por aqui. Então você já sabe o procedimento padrão. Deixe seu like e me diga aí, vocês querem mais um vídeo? Fala pro pai aí pra ficar sabendo. E junto disso, vamos ver esse vídeo aqui. É um vídeo de Dr. Stone e tá muito bom, garanto vocês, a gente postou semana passada ele. E se você não quiser ficar vendo só o vídeo padrão, saiba que eu faço live quase todo dia nesse canal aqui, o Tsuki. Vão lá se inscrever nele e acompanhem as lives. Eu garanto que vocês vão gostar muito. Mas eu acho que é isso. Falou. Então, rapaziada, esse daqui foi um videozinho do Tsuki Waria, beleza? Trazendo aí Boku no Hero, a 4ª temporada resumona, tá ligado? E cara, muito bom o resumo do Tsuki, tá ligado? Dá pra você pegar ali mais ou menos a ideia do que aconteceu na temporada, pai, e tal, já que esse ano, eu não sei, mas nesse ano vai estar saindo a última temporada no anime, então vamos ter um final fechadinho, pai, e tal, tá ligado? Então vamos ver como que a história vai se fechar, né, cara? Então mais um anime aí que eu vou ver o final completo, né? Olha só que legal, né, mano? Porque não é todos os animes que tem o final completo, né, velho? Aí é foda, mas... Então é isso aí, cara. O que eu acho de Boku no Hero, mano, é um anime bom, tá ligado? Legalzinho, mas tem hora que você se irrita, tá ligado? Porque são muito episódios, tá ligado? Mostrando uma coisa ali, umas coisas ali, cortando, tipo, luta no meio, pai, e tal, pra mostrar outras paradas aí. Então essas partes já é meio, né? E sobre o poder da amizade, esse trem assim, não é uma coisa que me incomoda muito, tá ligado? Até porque eu assisti o Fairy Tail, tá ligado? Então esses paradas assim não me incomoda tanto, tá ligado? Mas é praticamente isso. É um bom anime, tá ligado? Um Boku no Hero. Então, espero que vocês tenham curtido esse react. Não sei como que ficou, se ficou bom, se ficou ruim. Mas vou postar mesmo assim. E é nóis, fechou? Espero que vocês tenham curtindo. Até a próxima. Valeu, falou. Fui.